Então vamos para a terceira parte da nossa videoaula, onde vamos falar do delta e da concavidade da parábola. Bom, então o delta a gente já viu como calcula ele, né? Na aula passada, no vídeo passado, onde estava que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Bom, mas que informações o delta nos fornece a respeito da nossa parábola? O delta ele pode assumir três valores, tá? Ele pode ser o quê? Positivo, maior que zero, né? Ele pode ser negativo, ou ele pode ser igual a zero. Então, ele pode assumir esses três valores. Delta maior que zero, delta menor que zero, ou delta igual a zero. Bom, mas o que significa cada um desses valores para delta? O que ele vai fazer com a nossa função quadrática? Então, vou começando aqui, quando eu tenho delta maior que zero, tendo aqui delta maior que zero, nós vamos dizer, ele vai dizer que a nossa função tem duas raízes reais, tá? Então, o delta maior que zero implica em nossa função quadrática ter duas raízes reais. Ou seja, a nossa função ela vai cortar o eixo x em dois pontos distintos, tá? Então, a função com delta maior que zero, ela corta o eixo x em dois pontos distintos. Obviamente, tem duas raízes. E aí, lembrando o que a gente já fez antes, então, para delta maior que zero, nós vamos ter dois zeros reais distintos, onde um vai ser menos b mais a raiz de delta, outro vai ser menos b menos a raiz de delta. E aqui nós vamos ter os casos da concavidade, nós vamos ver mais à frente quando é voltado para cima e para baixo, mas seria nesse caso dois pontos cortando o eixo x, certo? Dois pontos cortando o eixo x. Então, delta maior que zero, duas raízes reais e distintas, a função corta o eixo x em dois pontos diferentes. Bom, agora quando a gente tem delta igual a zero, vai implicar o quê? Que a função vai ter duas raízes, mas elas serão iguais, tá? Então ela vai ter duas raízes reais e iguais. Nesse caso, o gráfico da função ele vai apenas tocar no eixo x. Como ele tem só um ponto, ela não vai passar, ela vai simplesmente tocar no eixo x e subir novamente. Então, no caso, como eu tenho o delta, né, esse zero duplo, nós podemos calcular x1 e x2 como sendo menos b sobre 2a. Tá? Então, não precisa fazer a fórmula. Se eu tenho delta igual a zero, as raízes vão ser dadas por menos b sobre 2a. Então, cortando em um único ponto eixo x. Tá? E quando delta for menor do que zero, então nós chamamos delta menor do que zero, foi um dos exemplos que a gente viu anteriormente, ele não vai ter raízes reais. Então, ela não vai possuir raízes reais, ou seja, ela não corta o eixo x. Nossa função não corta o eixo x. Essa parábola ela vai estar totalmente acima, do eixo x, ou totalmente abaixo do eixo x. Isso, então, vai acontecer porque o nosso delta é menor que zero e a gente não tem zeros ou raízes reais. Bom, e a concavidade? Então, como é que nós vamos determinar essa concavidade? Quem vai determinar a concavidade vai ser o A. Então, se eu tenho um valor de A positivo, nós temos uma concavidade voltada para cima, tá? Nesse caso, A positivo, concavidade voltada para cima. Agora, se nós temos um A negativo, a concavidade voltada para baixo. Então, A positivo, concavidade para cima. A negativo para baixo. Pensa, positivo, feliz, negativo, triste. Né? É uma forma da gente memorizar a concavidade da parábola. Então, quem dá concavidade é o A. Então, para essa parte, só concavidade delta somente isso. Agora vamos para o próximo, onde eu vou falar do vértice, os pontos de máximo e mínimo, onde vamos utilizar os conhecimentos dessa parte da nossa aula.